Vai, pode começar. Boa noite a todos os internautas que nos acompanham, tanto do setor de saneamento quanto usuários, cidadãos das empresas de saneamento, das empresas estaduais, dos serviços municipais, dos sistemas autônomos e também dos movimentos sociais e cidadãos em geral que nos acompanham. Eu estou aqui com o deputado Joséildo Ramos. Bem-vindo, Joséildo, a essa edição do nosso caso é o Papo da Gente, o nosso programa. Como é o nome do programa na sua rede? Eu acho que é o mesmo, é o Ponto a Ponto. Ponto a Ponto, isso. Pronto. E com o Abelardo Oliveira, foi secretário nacional de saneamento, foi presidente da empresa estadual da Bahia de saneamento e hoje é um dos principais interlocutores do setor de saneamento. Aí nós estamos falando de várias entidades representativas do setor com os parlamentares e o governo no debate da medida provisória 868. Bem-vindo, Abelardo, a essa nossa edição dos programas. Boa noite, companheiros Joséildo e Afonso. Muito rapidamente, nós vamos discutir agora a MP 868. Ela é uma MP editada no dia, se não me falha a memória, 28 de dezembro de 2018, ainda pelo governo Temer, após a extinção da tramitação da 844, a MP que ficou conhecida como a MP da privatização da água. A 844 não foi lida no plenário da Câmara, tinha passado na comissão mista, uma obstrução muito forte dos partidos de oposição, em particular o PT, o PSOL e o PSB, e uma pressão muito grande dos movimentos sociais em geral. Depois eu nomino esses movimentos, Abelardo, Joséildo, mas aqui com a função de ser um mediador do nosso diálogo, eu gostaria, Joséildo, que é um deputado votado no setor de saneamento na Bahia, foi prefeito, foi gestor, portanto, de um serviço municipal de prestação de serviço de água e esgoto da cidade de Alagoinhas, do município de Alagoinhas, tido como um dos exemplos de boa gestão. Joséildo, obviamente, chegou nessa legislatura e conhece o tema. Joséildo, qual é a sua leitura da MP 868? Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer da alegria de estar dividindo esse momento com vocês e tratando de algo que pode mudar definitivamente todo o arcabouço legal que foi construído a duras penas. E essa medida ela veio encaixada em movimentos que começaram lá atrás com o governo Temer. É preciso que compreendamos essa lógica para que você tenha total atenção para esse momento. Observe que tudo começou lá atrás. O ataque à soberania, onde se fatiou o pré-sal, nossas riquezas, o projeto de terceirização, a reforma trabalhista, a PEC do fim do mundo, a PEC dos gastos, um verdadeiro garrote que ninguém jamais ousou na democracia moderna em todo o mundo a fazer o que este país fez. O ataque ao mundo sindical, à organização dos trabalhadores, culminando num governo que veio para destruir. 100 dias de governo, todo o processo que é levado a público, qualquer fala do presidente faz o Brasil tremer. Tremer principalmente aqueles mais necessitados. E essa 868 veio para convergir junto aos interesses das empresas privadas, preparando o caminho para privatizar o saneamento público em desfavor daqueles mais despossuídos, dos mais pobres, que, não sendo o lucro hoje a encaminhar as medidas dos serviços públicos, passarão a ser. E, a partir daí, a universalização não vai acontecer tão cedo entre nós. O maior espelho da iniquidade, da desigualdade de um povo está consolidado no saneamento. Não tem algo mais específico para medir a desigualdade de um povo. Abelardo, Joséildo destaca como a MP pode obstruir a política nacional de saneamento
o Plano Nacional de Saneamento com o seu objetivo fundamental de universalização, e hoje, na audiência pública, o senhor Percy, representante da ABICOM, das empresas privadas, defendeu a tese de que não deve haver modicidade tarifária, ou seja, não deve ter tarifa subsidiada para pobre. Abelardo, com toda a sua experiência de ativismo, qual é a sua avaliação da SMP 868? Companheiro Afonso, Josaildo, na realidade, a MP 868 ela é extremamente danosa para a população brasileira, para o saneamento básico, para as empresas, né? Enfim, para todos, né, que necessitam de garantir o acesso ao bem mais precioso que é a água. Eu costumo dizer que um cidadão sem água, ele é um meio cidadão. Então é preciso que se resgate a dignidade e a cidadania das pessoas, garantindo o acesso. E essa MP ela vem exatamente na contramão, né? É um MP que foi gestada para atender um pleito da Associação Brasileira das Concessionárias Privadas, portanto, não para atender o interesse público, e sim para atender o interesse privado, porque a MP, né, a despeito de já existirem instrumentos legais da participação privada no setor, a Lei de Concessões, a 8987, a Lei de PPPs, a 11079, ela tem um objetivo fundamental, primeiro, superar de forma inconstitucional os entraves jurídico-institucionais. Quais são esses entraves? O serviço é municipal e as empresas são estaduais, né? No sentido de facilitar a venda das companhias estaduais de saneamento. Então, esse é o primeiro objetivo com seu artigo 8D. Né? O segundo principal objetivo, que é o artigo 10C, né, que é um dos grandes absurdos, né, existente na MP. Ora, qualquer ente federativo, o município, o Distrito Federal, o Estado, a União, tem 3 opções de prestar o serviço. Isso está muito claro no artigo 175 da Constituição, no artigo 241, né, que ele pode prestar ou diretamente, ele pode fazer uma licitação, abrindo para o setor privado, ou pode fazer por gestão associada. Então, eles estão querendo mutilar os princípios da gestão associada, que é uma relação entre entes federados, exatamente para beneficiar e propiciar, aí que é mais grave, a privatização seletiva. Ou seja, o setor privado vai escolher quais municípios ele vai operar. Isso, obviamente, que é extremamente danoso. Ela desestrutura completamente a Lei Nacional de Saneamento, né? Ela destrói o subsídio cruzado, ela destrói o sistema regional, né? Que com todos os problemas que nós temos no país, problemas, inclusive, que não são só do setor de saneamento, mas as políticas de desenvolvimento urbano nesse país, lembrando que foi no primeiro governo do presidente Lula, onde essas principais políticas foram construídas, a política de habitação de interesse social, a política de saneamento, a política de mobilidade urbana. Então, na realidade, né, é uma MP que vem para acabar tudo aquilo que foi construído com muita luta de todo o setor e da sociedade brasileira, que culminou na aprovação da 11.445. Isso mesmo, Abelardo. E, Josaildo, a MP 868, assim como a 844, carregava, Abelardo acaba de citar, 2 artigos contraditórios entre si. Em um deles, o 8D, a empresa estadual, se privatizada, pode levar os contratos de programa apenas com autorização do prefeito. A Constituição diz que o titular do serviço é o ente federado, é o município. Então, para haver uma transferência de contrato, tem que ter autorização. Se a prestação hoje é da empresa estadual e vai passar a ser de uma empresa privada, tem que ter autorização da Câmara de Vereadores. Na Bahia, inclusive, vale registrar para os que nos acompanham, as que nos acompanham em outros estados,
Na década de 90, o governo carlista tentou privatizar a empresa estadual e houve uma grande mobilização no Estado e as câmaras de vereadores não aprovaram a transferência do contrato-programa. Então, esse artigo, ele é inconstitucional, porque ele transfere o contrato de programa, transformando em concessão, sem a participação da Câmara de Vereadores. Tem um outro artigo, José, que diz assim: o município publicará um chamamento público para aferir o interesse de empresas privadas. Então, eu tenho dito que a MP ela é bipolar, ela é maluca, porque ela vai criar, a partir de um conflito de interesse público, um conflito de interesse privado. Imagine, um município superavitário publica a licitação e uma empresa privada ganha. O governo do estado publica a licitação e a empresa privada adquire a empresa estadual. A empresa estadual tem que levar os contratos dos municípios, mas tem um município que superavitário que uma outra empresa privada ganhou o sistema. Vai haver disputa judicial. Então, a tão propalada segurança jurídica para a atuação do setor privado cai por terra. E esse foi um dos grandes motivos que levaram, inclusive, governadores, inclusive, no caso de São Paulo, o governador, que não foi reeleito, assinou uma carta de governadores contra a medida provisória, e o governador eleito, que tinham disputado a eleição entre si, também assinou. A sua experiência de ativista, de gestor municipal, como é que você vê essas duas inconstitucionalidades? Uma medida provisória subtraindo a prerrogativa do poder público municipal? Primeiro, eu acho que a inconstitucionalidade está exatamente em qual remédio foi colocado à discussão. A medida provisória, ela tem circunstâncias para ser editada. Portanto, não há urgência, emergência, um estado assim que possa ser inserido uma medida dessa que não pressupõe a profundidade e o alargamento do debate. E a representação da sociedade está no parlamento, nos seus 3 níveis de governo. E eu acho que, a partir de toda essa consolidação do marco regulatório em nível federal, em nível municipal também, em nível estadual, então nós caminhamos, nós produzimos um arcabouço jurídico que está sendo desmontado e alçando a ANA, que é a agência que ela tem definido o seu papel de acessar e de regular as águas federais, e, através da medida provisória, ela ganha, vamos dizer, atribuições sobre outras agências reguladoras subnacionais, inaugurando outro tipo de conflito. Então, isso é mais uma marca da esquizofrenia desse governo. Então, como eu falei antes, essa medida ela entra como uma luva para o setor privado, porque nós estamos falando de mais de 630 bilhões de reais. É um mercado imenso, e que vai ser trabalhado em nível de monopólio. Então, é a sopa no mel. Então, observe que, se não fosse no Brasil, onde a gente está vivenciando isso, e se alguém estivesse contando isso para a gente lá fora, a gente ia dizer que é uma loucura. Uma loucura. É mais uma ação tresloucada desse governo, repito, que veio destruir o que é bom. Observe que existe também, do ponto de vista colateral, uma outra medida que vai afrontar o controle social e a participação popular no momento em que se acaba com todos os ambientes de democracia direta consolidado através de conferências setoriais articuladas. Nós estamos testemunhando, do ponto de vista histórico, o desmonte de um país. País na sua essência, com todos os seus pecados, mas com muita coisa potencialmente boa, e o nosso povo interagindo, ajudando a governar, como fizeram
durante os governos de Lula e de Dilma. Exatamente. Belardo, um dos argumentos fortes, ou talvez o único argumento, dos defensores da MP 868 é de que, em decorrência do déficit de cobertura de água tratada e de esgoto coletado e tratado no Brasil, a solução é o ingresso das empresas privadas. Eu queria, para nossos internautas, nossas internautas, fazer uma pergunta a cada um de vocês. Belardo, é verdade que inexiste a possibilidade da presença de empresas privadas? É verdade que a presença de empresas privadas garantirá investimento? E é verdade que a operação por empresa privada certamente levará à universalização e a operação ou por empresas estaduais ou por serviços municipais não? Essas são as perguntas para você. Joséildo, como profundo conhecedor da realidade de Alagoinhas, assim que Abelardo concluir o raciocínio dele, gostaria que, na sequência, você faça uma reflexão sobre se a demanda para universalização em Alagoinhas necessariamente será cumprida se privatizar o sistema. Quer dizer, se o município de Alagoinhas, por lei, for obrigado, como a MP estabelece, publicará um chamamento à empresa privada e aparecer uma empresa privada. É essa a solução? Abelardo, depois de José. Bom, a primeira questão, e eu queria aqui que todos os internautas, todos aqueles que nos acompanham, pudessem acompanhar o raciocínio. Quem é que não tem saneamento básico no país? Isso é um dado que nós podemos constatar. As pessoas que residem na periferia das grandes cidades, que têm dificuldade do acesso, até por conta do problema existente nas grandes metrópoles, né, que é a questão da ocupação desordenada dos espaços, né, são os pequenos municípios, a zona rural, as comunidades tradicionais dos quilombolas, dos indígenas, e acho que todos nós, né, temos que fazer uma pergunta. A MP vai resolver esse problema? Vai garantir o acesso de quem não tem os serviços? Porque a pergunta que você faz. Então, hoje nós temos os estados do norte do país, principalmente. Você pega a Amazônia, pega o Pará, pega todos os estados da Amazônia, e a gente observa o seguinte: tem muitos municípios, inclusive no Amazonas, que a destruição da companhia estadual após o sistema de Manaus ser privatizado, tem município que distribui água sem tratamento para a população. Por que a iniciativa privada, utilizando dos instrumentos legais, da lei de concessões e de PPP, não foram para lá? Por que a iniciativa privada, né, depois de mais de 10 anos de privatizada em Tocantins, por que devolveu ao Estado 77 municípios menores e ficou apenas com os maiores? Né? Então, na realidade, essa história de que o setor privado vai trazer recursos, precisa saber. Né? Eu não consigo identificar até hoje, né, o quanto efetivamente o setor privado colocou de recursos próprios. O que tem sido colocado no setor de saneamento são recursos de fundos constitucionais, como o FGTS, o FAT, como os fundos constitucionais do Norte e Nordeste do país, e as dificuldades históricas do setor público e mesmo do setor privado em executar esses recursos que foram disponibilizados. Ora, foram investidos efetivamente nos últimos 15 anos 186 bilhões de reais. Ficaram cerca de 50 bilhões de reais. E um dado interessante, deputado Joséildo, deputado Afonso, dos 83 bilhões de reais que foram destinados do Orçamento Geral da União, principalmente e particularmente para o Nordeste, 55% foi para o Nordeste, um dado que me chamou a atenção, que eu peguei isso na revisão do PlanSAB, dados oficiais do governo. Então, foi executado 76% dos 83 bilhões.
Já os recursos onerosos do FGTS e do FAT, que 55% foram para o Sudeste, portanto, as empresas mais bem organizadas, né, do país estão lá, né, e o setor privado, que também acessa esses recursos, teve uma execução dos 82 bilhões e meio disponibilizados pelo governo federal, teve uma execução de 65%. Então, tem um problema grave. Eu costumo dizer que se nós não resolvermos o problema do saneamento, ele integrado com as outras políticas públicas, principalmente aquele que a gente chama do direito à cidade, justas, sustentáveis e democráticas, que exatamente por não termos essas cidades, obriga a população a construir, não é? Porque é a única opção que ele tem. Constrói os barracos de forma inadequada, não é? Em locais inadequados, e isso impede efetivamente, não é, a atuação das empresas de saneamento. Então nós temos um histórico, não é? Que inclusive, não é? E aqui até um detalhe, é engraçado que quando nós construímos todo o consenso da época da Lei 11.445, inclusive com a posição favorável do setor privado, e eles diziam, estavam alegres, agora nós temos um marco regulatório e nós temos recursos, então agora nós vamos bombar. De lá para cá, eles não conseguiram avançar com os instrumentos que têm os outros setores, inclusive. O setor de energia, que é praticamente privatizado, o setor de telefonia, utilizando exatamente esses instrumentos. Por que o setor privado, não procura utilizar os instrumentos existentes? Por que vão se apropriar, de um instrumento que é uma relação entre entes federados, para também fazer, como eu falei no início, a privatização seletiva e vender as companhias estaduais de saneamento. Então, essa pergunta que você faz, companheiro Afonso, realmente, os dados, comprovam de que efetivamente, os recursos privados não vêm. E isso não sou eu que estou dizendo. A vice-presidente do Banco Mundial, num evento no México, em 2006, e eu estava presente lá, do Fórum Mundial da Água, ela disse o seguinte: imaginávamos, nos anos 90, quando se incentivou o Banco Mundial, o FMI, incentivou o setor privado, imaginávamos que, abrindo as portas para o setor privado, nós teríamos muitos investimentos privados no setor. E agora, depois de mais de 20 anos, mesmo no pico das privatizações, constatou-se que 90% dos recursos investidos vieram exatamente do setor público. Então, a pergunta que eu quero fazer: onde anda os recursos privados que estão dizendo que vão colocar no setor de saneamento? Então, essa é uma resposta que eles têm que dar. E eles não têm dados, não têm elementos objetivos para dizer que vão investir com recursos próprios. Eles podem investir, sim. Com o FGTS. Com o FGTS, com o FAT. E isso também vai ser... Querem a OGU? Querem a OGU, que é um absurdo, mas querem utilizar-se do OGU. Então, eu não vejo de onde eles vão tirar. Vocês acham que eles vão contratar recursos de mercado, tendo recursos do FGTS, do FAT, dos fundos constitucionais muito mais baratos? Muito mais baratos? Então, isso, para mim, é uma grande falácia, porque esse é o exemplo que tem no mundo e até aqui no Brasil. Manaus, depois de 20 anos de prestação privada, Manaus tem 500 mil pessoas de 2 milhões de habitantes que não têm acesso à água. Apenas 10% tem coleta de esgoto. E tu, o problema das falsas promessas que universalizar, veio a crise, não fez investimento, não cumpriu metas, o município retomou. Então são exemplos que, inclusive aqui no Brasil, que demonstram que efetivamente não se trata se vai privatizar ou não privatizar. Para mim, a MP significa a privatização da autonomia dos entes federados, dos municípios e do Distrito Federal.
José, como parlamentar que está na luta e parlamentar votado no setor de saneamento, que está na luta pela água como um direito e não como mercadoria, mas nos traga a sua experiência de gestor. A solução de Alagoinhas é privatizar? Olha, eu acho que não. Nós temos uma história em Alagoinhas, nosso companheiro Abelardo, você também, quando era secretário em algum momento, são testemunhas do que a gente conseguiu fazer. Eu quero de público fazer um agradecimento que eu tenho que fazer todos os dias de ter tido a oportunidade de coordenar aquele processo. Foi de um aprendizado imenso, onde a população de Alagoinhas, com toda a sua generosidade, conseguiu, junto conosco, e o ambiente acadêmico, Universidade Federal da Bahia, universidades estaduais, a de Feira de Santana e a UNEB, a UFES e a UNEB, e outras universidades estavam compartilhando experiências extraordinárias. E junto do orçamento participativo, que não era um objeto de demanda e oferta de obras, mas era um trabalho, um projeto de pedagogia cidadã. Então, a partir disso, permeamos a possibilidade de construir o marco regulatório do saneamento ambiental em Alagoinhas, produzindo questões inéditas em toda a América do Sul. Por exemplo, nós lá fizemos 2 conferências setoriais articuladas, porque a gente já via que deveria se discutir o saneamento assim: saúde, saneamento e meio ambiente. Construímos a Lei Municipal de Saneamento Ambiental, o Plano Municipal de Saneamento Ambiental, com participação efetiva. Eu estou falando numa população de 130 mil habitantes na época. A gente terminou esse processo conversando com dezenas de milhares de pessoas, não é? Construindo um processo inédito. E, inclusive, situações que hoje poderia, em algum momento, serem antagonistas a essa direção que quer dar a 868. Por exemplo, em Alagoinhas, a nossa lei, o nosso marco regulatório coloca claramente que para privatizar o serviço de saneamento de Alagoinhas, você precisa antes promover um plebiscito e, nesse plebiscito, 75% da população precisa dizer que quer a privatização do serviço de água e esgoto. E no caso de Alagoinhas, passamos 8 anos no azul, superavitário, e no último ano conseguimos investir mais de 21% do faturamento naquele último ano. Então, é uma história que demonstra claramente que é possível. E também quero dizer que inauguramos, sem experiência no primeiro momento, a partir de 2001, chegando a 2008, a gente formar uma equipe de excelência lá em Alagoinhas, e a gente pegou esse desafio e trouxe uma experiência que eu acho que foi exitosa e serviu de parâmetros para uma série de estudos, observações acadêmicas no país como um todo. Então, eu tenho muito orgulho de ter estado presente nessa experiência única, que eu jamais vivenciaria, por exemplo, numa academia. Portanto, eu trago essa experiência, que esse aqui é testemunho, e nos ajudou, juntamente com o grande companheiro, o professor Luiz Roberto Moraes, que certamente vai ver isso aqui, a quem eu quero traduzir a melhor das minhas emoções nesse momento, quando a gente fala do nosso povo. Eu queria, claro, me permita, eu queria corroborar, né, todas as informações que o PJ José Edu está trazendo, né, e dizer que ele fez tudo isso de uma forma inédita. Nós não tínhamos Lei Nacional de Saneamento, nós não tínhamos o PAC, ou seja, nós estávamos ainda naquela fase da chamada década perdida do saneamento, que não tinha investimentos. Os investimentos começaram a serem retomados a partir de 2003, no governo do presidente Lula. Então, eu acho que essa experiência de Alagoinhas, ela se reveste ainda numa importância ainda muito maior
pelo seu ineditismo, né? Porque ele conseguiu fazer tudo isso mostrando que é possível o gestor público, quando tem vontade política, quando tem prioridade com as políticas públicas, pode avançar em muito, né? Então, parabéns, Joséildo, realmente foi uma experiência fantástica que até hoje a gente ainda conta ela mostrando que é possível, sim, fazer saneamento básico de outra forma. Isso mesmo, eu também quero fazer minhas aí as palavras de Abelardo, de fato, já num outro momento, como secretário de Desenvolvimento Urbano, pude acompanhar, mas, de fato, o ineditismo e o mérito das posições, né? Porque a Constituição, ao atribuir titularidade a um ente federado, atribui à Câmara prerrogativa que a MP está querendo subtrair. Mas nós vamos nos aproximando do final. Eu gostaria de fazer uma pergunta para cada um e, no ato da resposta, vocês também tecerem considerações finais. Primeiro, Abelardo, depois Joséildo. Abelardo, os defensores da MP 868 afirmam que ela suprirá uma ausência de investimentos. Você foi secretário nacional de saneamento do governo Lula, na gestão Olívio Dutra, e foi presidente da empresa de saneamento. A ausência de investimentos hoje, na sua opinião, será suprida apenas pela privatização dos sistemas, independente das inconstitucionalidades da proposta? Qual é a sua experiência, o seu balanço da disponibilidade de OGU, de FGTS, durante a sua experiência de secretário e depois de presidente da empresa? Olha, Afonso, eu acho que essa questão que você coloca, essa questão do investimento no saneamento, é a coisa mais importante a ser discutida, né? Porque é o seguinte, nós vivemos 20 anos sem lei, sem regras, sem investimento, e isso desestruturou completamente. Do final do Planasa. Exatamente, do final do Planasa até chegar 2030, até chegar na lei. Então, vivemos, né, 20 anos sem nada, sem lei, sem regras, sem financiamento do setor, né? E isso propiciou o quê? Toda a cadeia produtiva do setor de saneamento foi desestruturada, foi desorganizada, né? Os fabricantes de materiais e equipamentos deixaram de fabricar, as empresas de consultoria fecharam as suas portas, né? Não foram executados projetos, né? Então é o seguinte, o que aconteceu em 2003? Né? Quando o governo Lula resolveu retomar o financiamento do setor de saneamento, o setor não tinha projetos. Os projetos estavam desatualizados. E isso fez com que o tempo médio de execução das obras no país dure 7, 8 anos para se fazer um projeto. Ainda temos recursos do PAC 1, 2007 a 2010, para serem executados. Então, qual é o problema? Por que a gente não avança para encontrar os problemas que envolvem aquilo que eu falei anteriormente? Envolve as políticas públicas de desenvolvimento urbano. O saneamento ele não pode estar desassociado, né, das outras políticas, porque senão nós não vamos conseguir efetivamente trabalhar essa questão do investimento. Com relação ao setor privado, na época que eu era secretário, né, eu já encontrei um programa do governo Fernando Henrique que abria o FGTS, né, para o setor privado. Então, durante muitos anos na minha gestão, eu transferi esses recursos que seriam destinados para o setor privado, para o setor público, porque eles não conseguiam captar. Não tinha demanda. Né? Não conseguiam captar. O exemplo de Manaus, a empresa francesa que estava lá em Manaus, não passou no teste, não passou na análise de risco dos bancos. Né? O que aconteceu? O governo do estado do Amazonas foi que contratou os recursos do FGTS, né, para poder colocar numa empresa privada lá de Manaus. Então, na realidade, né, essa história
de que o setor privado vai trazer recursos, né, eu repito, né, o setor privado não vai captar recursos no mercado a juros estratosféricos, como está hoje. Vai buscar os recursos no FGTS, no FAT, né, que, diga-se de passagem, na nossa gestão, nós colocamos o FAT para atender o setor público, que até então só atendia o setor privado, e os fundos constitucionais, que também só atendia o setor privado, passou a atender o setor público, exatamente porque o dinheiro estava sobrando recursos no BNDES, sobrando recursos no FGTS, porque exatamente eles não conseguiam acessar. Então, eu não caio nessa história de que vão vir recursos novos e, portanto, né, a MP também, nesse sentido, ela não vai dar as respostas que nós precisamos. O que é que o setor precisa? Nós precisamos de implementar a lei, aperfeiçoar a lei por meio de um projeto de lei. Nós precisamos que o saneamento seja prioridade de Estado. Exemplo da Bahia, do governo Wagner, né? Onde nós avançamos, né? O esgoto, que ainda hoje é ruim, mas nós avançamos 200%, 3 vezes mais do que existia. Zona rural, que ninguém atende, saiu de 25 para 71. Então tem que ter prioridade tem que ser prioridade de Estado, e o Estado no sentido mais amplo, né, tem que ter recursos perenes e permanentes, conforme prevê o próprio Plano Nacional de Saneamento. Então ele tem que constar na Constituição. Existem algumas PECs já aí tramitando. Tem que ser direito social, como é saúde, como é educação. E aí eu acho que é importante que os deputados possam resgatar todas essas PECs que tem aí, para que também o saneamento básico, a água, seja um direito social. Enfim, né, eu acho que precisa também de um programa de revitalização dos operadores públicos, né? Precisa desonerar o setor de saneamento, precisa desburocratizar o acesso aos recursos. Precisamos de um Fundo Nacional de Universalização e de subsídio para a população de baixa renda. E, por fim, queria aqui agradecer a oportunidade, né, ao programa Ponto a Ponto do PT, de estarmos discutindo, para mim que sou militante do saneamento há 42 anos, é um dos temas mais importantes, porque ele afeta não apenas a qualidade de vida, mas também a vida das pessoas. Belardo, obrigado sua presença aqui no Ponto a Ponto, nas páginas do mandato de Joséildo e na nossa também. Deputado Joséildo, nos diga aí que na sua avaliação são claro, como gestor, como deputado, mas como ativista do setor de saneamento. Qual é a tarefa, digamos, do movimento social em geral? Nós sabemos que o movimento tem crescido, além de trabalhadores e trabalhadoras de empresas estaduais, de empresas privadas, dos serviços municipais. Nós temos movimentos mais amplos, com setores da universidade, pesquisadores e outras entidades, né? Vale aqui a alusão à Frente Nacional de Saneamento, a Federação Nacional de Engenheiros, a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária, a Associação Brasileira de Empresas Estaduais de Saneamento, a Frente Nacional de Saneamento, a Federação Nacional dos Urbanitários, recentemente criado no âmbito nacional, o Ondas. Deputado, eu esqueci de fazer a propaganda do Ondas, que eu estou fazendo do Ondas, né? Claro. Na realidade, em fevereiro deste ano, nós criamos o Observatório Nacional do Direito à Água e ao Saneamento, né? É uma instituição, já tem CNPJ, já está funcionando, né, normalmente, e ela reúne, né, especialistas das universidades, especialistas, né, na militância do saneamento, exatamente para que a gente possa produzir conhecimento, né, para que as entidades dos movimentos sociais e populares e sindicais possam se utilizar, e a própria população. Então é mais um instrumento que vem, né, na luta, né, da defesa do direito à água e ao saneamento. Bacana. Me desculpe. Bacana. Não, por favor. Então, antes de passar aqui para Joséildo, você fará
o encerramento do programa, eu quero só lembrar, na esteira do que Abelardo falou em relação a recursos, o setor privado, com a intervenção que está fazendo hoje na MP, inclusive buscando quebrar os contratos de programa, o subsídio cruzado, a lógica é para operar sistemas superavitários existentes, não é para ampliar investimento com recurso próprio. Isso está muito nítido. Eles não advogam a causa das PPPs ou da abertura de capital de empresas. O que eles estão advogando é que seja pela privatização das empresas estaduais sem a aprovação das câmaras de vereadores, só com a aprovação de prefeitos, levar o contrato de programa para contrato de concessão. Seja com a obrigatoriedade que os municípios publiquem chamamentos públicos à empresa privada, que eles estão querendo operar os sistemas existentes superavitários. Com relação à abertura de capital em PPP, nós temos que reconhecer, eu e a Abelardo, que assinamos uma PPP, que encontramos já assinada, rediscutimos, retiramos, Joséildo, 119 milhões do contrato, de gordura que o contrato tinha. 19%. E assinamos porque a multa, uma série de... E porque ali avaliávamos que podia ser que com a conclusão das obras de Cambunas, Águas Claras, Trobogi, 3 bacias estratégicas em Salvador, com o adensamento de rede e a implantação de coletor-tronco para trazer o esgoto de Lauro de Freitas, poderia ser uma experiência. E nós estávamos ali premidos pelo fato que o contrato tinha sido assinado e a multa era, se não me falha a memória, 40 milhões. O que nós temos hoje, por causa da precariedade da urbanização nessas 3 bacias de Salvador? A obra não foi concluída, do PAC 1. Lauro de Freitas também, no PAC 1, não concluiu o adensamento de bacias e acho que o interceptor paralela está pronto, mas não tem rede de esgoto para... Interferência do metrô, uma série de variáveis. Hoje, o equilíbrio do contrato do emissário Jaguaribe com a privada Foz operando requer um desembolso mensal, se não me falha a memória, da ordem de 5 milhões de reais. Então, não é verdade que, por ser PPP, necessariamente será melhor do que a OGU, o FGTS, executado por empresa pública. Não é verdade que a abertura de capital seja uma solução a panaceia. Hoje nós fizemos já conta, a abertura de capital, por exemplo, na Bahia, pode levar que o governador Rui Costa só licite obras, no máximo, eventualmente licite, e a inauguração não vai ficar no mandato dele. E ele perderá IPTU subsidiado, PIS/COFINS, isenção de imposto de renda, isenção de imposto de renda, melhor dizendo, e empréstimos que são condicionados pelo seu juros subsidiado. Os incentivos, do imposto de renda e do Fundo Constitucional do Nordeste. Do Fundo Constitucional do Nordeste, que são recursos que já estão encaixados. Então, esse debate do público contra o privado, nós não fazemos. A nossa posição é de gestão. O que convém para universalização? Então, hoje eu disse lá ao Percy que a Bicom está devendo essa análise, porque ela só faz um discurso de que não está presente no setor, mas a solução não é tão simples quanto eles divulgam. Então, eu gostaria de registrar a minha posição como parlamentar, mas o deputado Joséildo vai fazer as considerações finais, mas eu queria sugerir, Joséildo, que antes das considerações finais, você nos dê a senha. Qual é a nossa tarefa em relação à MP 868? Qual é a tarefa dos sindicatos trabalhadores de água e esgoto, dos movimentos sociais, do Ronda, do Observatório e nós, parlamentares? O que é que nós temos que fazer em relação ao 868, na sua opinião? Olhe bem, a edição dessa medida provisória 868 é uma verdadeira provocação ao parlamento brasileiro, nos seus 3 níveis. No município, nos estados e na União. Então, a partir desse sentimento, cabe ao ambiente sindical, aos trabalhadores, aos parlamentos, discutirem com o povo nas suas casas. Este é o momento. Não é à toa que nós estaremos jogando a semente dentro de pouco tempo. Nós fizemos um requerimento hoje. Esse requerimento certamente foi replicado em 3 comissões
não é, de mérito, setoriais, a CDU, a CLP e uma outra, a última, no sentido da Sindra, para poder encaminhar esse processo e conferir capilaridade. Então, nesse sentido, eu acho que nós vamos tocar a consciência do nosso povo e vamos sepultar de uma vez por todas essa iniciativa nefasta. Um grande abraço, foi muito bom estar com vocês, compartilhando essa discussão, que é uma prosa muito boa para você que nos vê e que nos ouve nesse momento. Obrigado. Boa noite aí a todos e Obrigado. todas. Forte abraço a todos. Sim. Vamos lá. Não, e acabou. Acabou. Bacana. Parabéns, muito bom. Qual é o seu nome mesmo?